Oh Jesus, visita-nos essa manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus. Pastor Rafael falou sobre família. Eu queria fugir um pouquinho do assunto família. Eu queria ministrar algo de Deus no seu coração essa manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 22. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao verso 22. O texto sagrado diz assim: indo para Nazaré. Me espera um pouco, antes de ir para Nazaré. Amém. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 4, 16 a 22, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? No Evangelho de Lucas, essa passagem, que é também escrita no livro de Mateus e de Marcos, Lucas arrumou ela no lugar certo. Esse acontecimento aqui foi logo após o batismo e a tentação de Jesus no deserto. O livro de Lucas mostra no lugar certo. E o texto que nós lemos diz que Jesus, ele entrou na sinagoga no dia de sábado. Era num culto como esse. As pessoas se reuniam e ficavam lá adorando o Senhor. Chegava uma autoridade espiritual e subia, lia uma parte da Bíblia, da Torá, e ali eles continuavam orando, e assim era o tempo de adoração, assim era o tempo de ministração da palavra. Era um dia comum, e Jesus entra naquele lugar, naquele culto. E quando ele entra naquele lugar, ele se levanta e ele vai e toma um lugar no púlpito, ou naquele lugar de destaque. E ele abre a Bíblia. E quando ele abre a Bíblia, ele abre naquilo que está escrito em Isaías 61, que foi profetizado há 700 e poucos anos sobre o próprio Jesus. E ele lê a passagem de Isaías 61. E quando termina o texto, ele volta e senta. E a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção de todos. E as pessoas ficaram admirados, porque o texto diz que era de costume ele ir na sinagoga. Mas dessa vez, ele foi e existia algo diferente em Jesus. Dessa vez ele não foi somente para participar, para ouvir, mas ele foi também para falar. E as pessoas ficavam maravilhadas com a voz de Jesus. O texto diz que eles perguntam: não é esse o filho de José? Não é esse menino que estava outro dia aqui sentado no banco? Mas ele está falando diferente. Há graça nas suas palavras, há algo diferente. Irmãos, eu imagino que muitas vezes fariseus, religiosos, doutores da lei, subiam ali, liam e oravam e faziam, e não acontecia muita coisa.
Mas quando Jesus chega, ele chama a atenção de toda a plateia e as pessoas ficam admiradas, porque eles tinham visto um menino que cresceu, indo para o templo, indo ali, e agora ele está falando algo profundo, algo grandioso, e todo mundo se admira daquilo que está acontecendo. O que Jesus tem de diferente? Jesus tem uma unção especial. E essa manhã eu queria falar com você a respeito de unção. Unção. O que é unção, irmão? Unção é o poder de Deus liberado sobre a vida dos crentes. Amém, irmãos? Unção é o poder sobrenatural de Deus que é derramado sobre a vida dos crentes, dos filhos de Deus. E Jesus, ele estava cheio da unção. Jesus estava operando sobre o poder do Espírito Santo, e as palavras dele eram palavras diferentes que tocavam no coração das pessoas. Se você observar um pouco no texto mais atrás, Lucas 3:23, o texto diz que Jesus estava a orar quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Jesus não estava sendo batizado de braço cruzado, não, ele estava orando. Ele estava orando. Lucas capítulo 4, verso 1, o texto sagrado diz assim: Jesus estava cheio do Espírito Santo quando foi tentado pelo diabo por 40 dias. Havia uma unção poderosa sobre Jesus no confronto que ele teve com o diabo no deserto. Jesus se preparou, Jesus orou, Jesus jejuou, e ali ele estava preparado para aquela batalha. E ele venceu no deserto a batalha que Adão não venceu no paraíso. Lucas capítulo 4, verso 14, o texto sagrado diz: Jesus estava no poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, ele discerne que ele era a resposta de Deus para aquele momento, para aquela geração. Ali ele está falando de algo que o profeta falou há muito tempo atrás a respeito dele. Jesus estava cheio da unção. Jesus era a resposta de Deus para o tempo que ele veio. Irmão, minha irmã, você é a resposta de Deus para o tempo que Deus te colocou aqui. Você é a resposta de Deus. Você tem a unção que estava sobre Jesus. E Pedro fala em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus andou na unção do Espírito Santo para cumprir o seu propósito. A unção é algo de suma importância na vida do crente. Irmãos, nós precisamos acessar a essa unção. Nós precisamos desejar essa unção. Nos nossos dias, nós precisamos vencer nessa unção. Nós precisamos andar nessa unção. É disso que nós precisamos. Precisamos de algo mais. Irmãos, nós vivemos um tempo de muita frieza espiritual. Nós vivemos um tempo de muita apostasia. Quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, ela está falando do mundo, com certeza. Mas também nós precisamos entender que esse amor que se esfria, muitas vezes ele está dentro da própria igreja do Senhor Jesus. Se nós não despertarmos para isso, se nós não despertarmos para o nosso tempo, para o nosso momento, para o nosso propósito, para a nossa missão, a
primeira vez que a Bíblia fala sobre ungir com óleo foi para Moisés no deserto. O povo foi liberado do Egito por Faraó e ele foi para o deserto. Ali no deserto era o lugar que Deus queria que o seu povo o adorasse. Ali ele instruiu Moisés a construir a tenda da congregação, o tabernáculo, a igreja do deserto. A Bíblia diz que Deus deu todos os detalhes de como Moisés iria construir aquela igreja, aquele lugar de cultuar a Deus. E aquele lugar existia 3 ambientes dentro dele. Existia a parte externa, que eram os átrios, onde ficava o lugar que era feito o holocausto. Era o lugar em que existia mais pessoas, reuniam muitas pessoas nos átrios. Existia na tenda uma divisão, a primeira divisão do meio era o lugar onde os sacerdotes ficavam. Os sacerdotes que eles iam fazer o sacrifício, eles se preparavam ali no primeiro ambiente da tenda, no meio, no primeiro ambiente, na entrada da tenda. E essa entrada existia um véu que dividia ela da parte do fundo, que era o Santo dos Santos. Ali não era para qualquer um, ali era apenas o sumo sacerdote. Ele entrava uma vez por ano para sacrificar ali dentro. E dentro daquele lugar existia a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança existia o propiciário, que era o lugar onde ele derramava o sangue do animal, onde ele derramava esse sangue para que fosse perdoado os pecados do povo. Mas ali era um lugar especial, ali não era todo mundo que entrava. Um homem especial, um homem que foi ungido por Moisés, da família de Arão, ele tinha acesso àquele lugar. Existia um véu que separava, ninguém podia entrar, porque ali era a presença de Deus. Qualquer um que entrasse de forma errada morria, era fulminado. Somente alguém especial. Então nós entendemos que existe 3 níveis de adoração. Existe o átrio, que é o lugar mais externo. Existe o lugar dos sacerdotes, que é um lugar mais aprofundado, mas existe um lugar que é especial. Existe um lugar que eu e você devemos desejar ir, irmãos. É no Santo dos Santos, é no lugar da presença de Deus. O povo no deserto, ele não conseguia chegar perto de Deus. Moisés subia e eles ficavam embaixo. Eles tinham medo de Deus. Moisés descia com a face brilhando e eles ficavam admirados daquilo. Mas eles não podiam entrar naquele lugar. E, irmãos, esses níveis de adoração falam muito a respeito da nossa vida com Deus. Muitas vezes nós somos muito rasos. Muito rasos. Nós queremos ficar apenas nos átrios. É mais confortável nos átrios. Tem mais gente nos átrios. Existe o lugar do sacerdote, existe o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, que é um lugar especial. É um lugar onde tem algo diferente. É um lugar onde nem todos vão. Então, no Antigo Testamento, pessoas levantadas por Deus eram ungidas com óleo. Existia 3 unções: a unção sobre os reis, a unção sobre os sacerdotes e a unção sobre os profetas. Então, qualquer um que fosse exercer o sacerdócio precisava passar por essa unção. Se era sacerdote, se era profeta, precisava passar por essa unção. Os reis, eles eram ungidos. Nós lembramos de Davi sendo ungido, nós lembramos de Saul sendo ungido. Então o rei era ungido, o sacerdote era ungido também, e o profeta também era ungido. No Antigo Testamento você vai ver essas unções sendo derramadas. Então, essa unção, ela conferia poder e autoridade de Deus para exercer a função, o propósito. Cada pessoa que Deus ia usar no Antigo Testamento, ele era ungido com óleo.
Alguém vinha lá, determinado por Deus, e colocava o óleo na cabeça. Aquela pessoa era uma pessoa separada. Aquela pessoa tinha um propósito. Aquela pessoa tinha uma missão. Ele era alguém diferente. Assim era no Antigo Testamento. E agora, quando chega no Novo Testamento, Jesus vem para nos mostrar algumas coisas. Jesus vem nos iluminar o nosso entendimento, vem nos mostrar a operação dele, mesmo um homem sem pecado, mas ele cumprindo todos os ritos da lei, ele vai passar por essas 3 unções. Ele é rei. Jesus tem a unção de rei. Ele anunciou o reino de Deus aqui na terra. E essa unção que está sobre Jesus, ela está sobre você também. Apocalipse 1,6 diz que nós somos reis com Jesus. Você tem essa unção, irmão. Irmã, você tem essa unção sobre você, a unção de rei. Você reinar com Jesus. E vai reinar na eternidade com Jesus. Isso é algo que está disponível espiritualmente para você. Jesus tinha a unção de profeta. Ele anunciou as boas novas do Evangelho e a vontade de Deus aos homens. Essa unção está sobre você também. A unção que estava sobre Jesus, a forma dele falar diferente, dele pregar, que impressionava a todos, está sobre você também, disponível a você. Jesus também tinha a unção de sacerdote. Ele se apresentou a Deus, entregando a sua vida como sacrifício. Jesus foi um sacerdote perfeito. Ele não foi só sacerdote, ele foi sacerdote e ele se fez também a oferta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou também como oferta. Então essa unção também está sobre mim e sobre você. A unção de sacerdote, a unção de apresentar a Deus suas orações, a sua vida, a sua família. A Bíblia nos diz isso, que nós temos essa unção. Agora, no Antigo Testamento, era ungir com óleo. Aquilo que caracterizava alguém separado por Deus para um serviço, para um propósito, era ser colocado óleo sobre a sua cabeça. Agora, quando Jesus vem e completa a sua obra, após a sua vitória na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Temos acesso agora pela fé aos santos dos santos. Tudo aquilo que existia no passado, nós não precisamos agora ser da família de Arão para exercer o sacerdócio. Nós não precisamos. Por quê? Porque Jesus, ele penetrou no Santo dos Santos. O véu foi rasgado de cima a baixo e ele deu acesso a todos nós pela fé a entrar no Santo dos Santos, aquele lugar onde quase ninguém podia entrar. Agora eu e você podemos entrar pela fé. Podemos entrar. Isso acontece, irmão, quando um pecador se arrepende. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você que está aqui. Agora nós não precisamos desse óleo na cabeça, porque nós temos o Espírito Santo. No Novo Testamento, o que representa o óleo é o Espírito Santo, que é liberado a cada um de nós no nosso novo nascimento. Nós temos o Espírito. Você tem o Espírito Santo. Na sua conversão você recebeu. Está lá. Você tem algo precioso dentro de você. Talvez esteja adormecido. Talvez esteja sem uso. Talvez você tenha outras prioridades na sua vida. Mas ele está lá. Ele está esperando ser acionado. Então, o Espírito Santo,
que eu chamo o Espírito da graça, através de Jesus, nos leva ao Santo dos Santos. Irmãos, nós não suportamos, como seres humanos, a presença de Deus. Não suportamos. Mas o Espírito da graça, quando ele vem sobre nós, ele faz uma obra sobrenatural na nossa vida. E se nós não tivéssemos a graça de Jesus, nós seríamos consumidos por Deus. Não somos, porque Jesus já foi. O juízo de Deus já veio sobre Jesus. Agora o Espírito Santo, ele vem sobre nós de uma forma diferente. Ele não vem para nos queimar, ele não vem para nos machucar. Ele vem para nos conduzir, ele vem para nos fortalecer e nos levar a cumprir o propósito de Deus. Mas a primeira obra dele na nossa vida é impactante, porque ele mostra a mim e você a nossa condição como homem e mulher caído. Ele mostra o meu estado miserável em que eu estou. O Espírito Santo não vem, a unção do Espírito Santo não vem sobre o homem para tornar ele famoso. O Espírito Santo de Deus não vem sobre o homem para tornar ele rico. Não! O Espírito Santo de Deus libera algo profundo, limpo sobre a vida de cada um. A primeira lente do Espírito Santo, ele mostra o que você é e o que Deus é. Como aconteceu isso? Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. No contexto aqui, Deus está falando sobre a Assíria. Deus está usando a Assíria para escravizar Israel. E Deus está dizendo através do profeta Isaías: olha, eu estou usando a Síria, que é um povo que é inimigo de Deus, eu estou usando ele especificamente para tratar Israel, para escravizar Israel. No momento certo, eu vou estabelecer o meu juízo sobre a Síria. Mas vocês, Israel, povo meu, no dia que vocês se arrependerem e voltarem para mim, eu quebrarei o jugo de escravidão ao qual a Assíria está submetendo vocês. Ou seja, ele está dizendo, aquele objeto que prendia você, a Assíria, que te tornava escravo da Assíria, eu vou quebrar para fazer você livre. Eu vou tirar o jugo da escravidão. Irmãos, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele quebra o jugo. Ele mostra verdadeiramente quem nós somos. Foi assim na vida de Isaías, Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que ele tem uma visão do trono da glória, ele tem uma visão grandiosa, e ele fica perplexo com aquela visão. Mas ele diz que no meio dessa visão, ele diz: ai de mim, que sou um homem impuro. Ai de mim, tenho uma boca suja. O texto diz que um serafim, ele voa até ele com uma brasa e toca na sua boca. Toca na sua boca. Aquela brasa não queimou Isaías. Aquela brasa purificou os lábios de Isaías. E aí ele começa o ministério dele. Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mas começa ele entendendo o seu estado de miséria. Porque é assim que Deus trabalha. Ele mostra quem nós somos e mostra quem Ele é. Para que nós entendamos e que nós vamos necessitar sempre dEle. Sem Ele nós não somos nada. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, antes Saulo, ou Saulo mesmo, ele tem um encontro com Jesus. Acontece uma reviravolta na vida dele no caminho de Damasco.
E o texto diz que ele cai por terra e ele fica com 2 escamas nos olhos e ele passa a não saber para onde ele vai, ele é levado para determinado lugar. E Deus diz para o profeta Ananias, diz para esse cara que ele vai sofrer pelo meu evangelho. A Bíblia diz que quando Ananias, ele orou por Saulo, caiu 2 escamas dos olhos dele. E Saulo nunca mais foi o mesmo. Saulo é Paulo de Tarso. Houve uma transformação quando ele se encontra com Jesus, quando ele se encontra com o Espírito Santo. Imagina, irmão, se você chegasse hoje para nos visitar e qualquer pessoa aqui usada por Deus dissesse assim: olha, eu vou separar você para você sofrer por mim. Certamente você sairia daqui e nunca mais voltaria aqui. Paulo foi intenso no seu chamado. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele ficou cheio da unção do Espírito Santo. E da mesma forma que ele perseguiu a igreja, agora ele é um instrumento de Deus para edificar a sua igreja. A presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. A presença de Deus nos traz uma unção poderosa. Precisamos do poder que está na unção. O poder vem do alto. A unção, ela te traz o poder. A unção, ela te traz o poder. O poder, ele vem do alto. Em Lucas 3:22, o texto diz que quando Jesus ele sai do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele, de cima para baixo, com poder. Atos capítulo 2, versículo 2, diz que os discípulos eles estavam todos ali reunidos e o Espírito Santo veio do alto, como chamas de fogo. Veio sobre cada um deles. Esse fogo não é um fogo que queima, é um fogo que traz poder. É um fogo que traz unção, poder. Precisamos, irmãos, do poder de Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos com a nossa célula? Só a misericórdia de Deus. E a gente, sabe, a gente encontra defeito em tudo. A gente diz, ó, fulano de tal não quer nada com Deus. Fulano de tal tem aquelas bênçãos lá. E a gente começa a rotular cada um. A gente como líder, eu como líder, começo a rotular cada um. Sabe que quando eu vou com o coração sincero para diante de Deus colocar essa questão, sabe o que Ele vai me mostrar? Pessoas com fome e sede de Deus, sem ter quem alimente. Por que não é alimentado? Porque muitas vezes eu como líder, como pastor, não estou indo no Santo dos Santos. Eu não estou indo buscar unção. Eu não estou indo para me levar as ovelhas aos pastos verdejantes, como diz Salmo 23. E aí a minha liderança é pela razão, é pelos números. Eu conheço cada um, eu sei quem não presta, quem não vai dar em nada. Agora, qual é a visão que Deus tem desse negócio? Como é que Deus olha esse negócio? Se eu não tiver a unção da presença de Deus, eu vou desistir das pessoas, irmão. Eu vou desistir da vida. Daqui para ali eu estou querendo me suicidar, porque não vale mais a pena. Nós precisamos mergulhar no rio da unção de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vem em forma de algumas coisas. Por exemplo, água e fogo são representações bíblicas do Espírito Santo. O fogo purifica, queimava a oferta. O fogo nos purifica do pecado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o fogo do Espírito Santo que vem sobre nós não é para nos queimar, mas é para nos purificar. Nós estamos nesse processo, dia após dia, sendo purificados por Deus, sendo transformados por Deus, o Espírito Santo trabalhando sobre nós com uma unção poderosa, mudando o nosso comportamento, as nossas atitudes.
A água, por sua vez, tem o sentido de limpeza, purificação. A água era aquilo que a mulher samaritana estava procurando. Meio-dia, no poço de Sicar, quando ela tem um encontro poderoso com Jesus. Ali ela toma da água que ela nunca mais teria sede. Aquilo é uma mudança na vida dela, uma transformação, uma unção tão poderosa que veio da parte de Jesus, que ela se torna rapidamente uma evangelizadora. Uma mulher provavelmente magoadas por escolhas erradas, maus relacionamentos, que agora ela tem uma força sobrenatural, ela tem uma unção sobre a vida dela, e ela sai dizendo, olha, eu conheci um homem ali, que ele falou tudo da minha vida, venham comigo. E ali ela se torna uma grande influenciadora. Alguém que soma na igreja, alguém que frutifica na igreja. Em Mateus capítulo 3, verso 11, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A unção, ela está disponível para cada um de nós. A unção, ela flui do interior. João capítulo 7, verso 38 diz assim, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Está fluindo do seu interior. Mas quando foi que chegou lá? Às vezes a gente interpreta essa questão dizendo, não, vai fluir aquilo que está em mim, vai fluir aquilo que está em mim. Mas se nós não bebermos da água, não vai fluir. Primeiro tem que passar por mim. Sabe, irmãos? A gente precisa ter tempo com Deus. A gente precisa ter tempo de oração. A gente precisa ter jejum. Se a gente quiser, se nós quisermos ver a obra de Deus multiplicar nas nossas mãos, nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos pagar um preço. Eu e você precisamos pagar um preço. Você tem bebido da fonte? Essas águas têm fluído de mim e de você? Juízes capítulo 15 fala algo interessante, fala um pouco de Sansão. Sansão foi um homem que foi gerado para um propósito, mas era um homem que tomava muitas decisões erradas na sua vida, fazia muitas escolhas erradas. E o texto diz que quando ele está num momento decisivo da sua vida, ele está fugindo dos filisteus, ele pega uma queixada de jumento e ali ele mata 1000 filisteus. Mas quando ele termina de matar esses filisteus, ele está extremamente cansado. E ele faz um clamor, Deus, tu vai me deixar morrer aqui com sede. A Bíblia diz que Deus toca na rocha e ali flui a água para Sansão. E Sansão bebe, suas forças são recompostas. Amados, as águas vêm, a unção vem quando nós clamamos, quando nós desejamos. Sabe, as nossas orações muitas vezes só buscam coisas materiais, coisas daqui, coisas pequenas. Nós estamos tão envolvidos com os nossos negócios, com as nossas contas, e a gente ora, às vezes a gente pede tanta coisinha, mas nós não pedimos muitas vezes as coisas que são eternas. Quantas vezes você já pediu para Deus derramar poder sobre a sua vida? Quantas vezes você pediu para Deus para Ele usar mais você? Senhor, me usa, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu desejo a Tua presença, eu desejo mais do Senhor. Irmãos, eu tenho entendido, veja só, tudo que Deus falou está aqui. Isso aqui está completo, isso aqui é palavra de Deus, é boca de Deus.
Mas entenda uma coisa, muitas vezes a gente passa por textos, a gente lê 10, 15 vezes um texto, e para a gente é a mesma coisa. Algumas vezes, se você pode fazer essa experiência, você ora antes de ler a Bíblia, você pede para Deus, você faz um clamor: Senhor, eu quero ser mais profundo. Eu quero ser mais profundo. Eu quero ter um entendimento melhor dessa coisa. Isso aqui está muito café puro, café com leite comigo. Eu quero algo mais profundo. E o Espírito Santo, ele vai te dar uma revelação. Revelação através da palavra. Não é algo que está distante, porque o problema não está na palavra. O problema está na nossa capacidade de receber. Podemos muito bem aprender, podemos decorar um texto todo e falar um dia todo sobre esse texto. Mas quando esse texto ele penetra no seu coração com uma unção poderosa do Espírito Santo, vai fazer tanto sentido para você que você vai ficar cheio. Aqui é o Santo dos Santos. Aqui é o lugar da profundidade. Nunca deseje estar só nos átrios, só na parte de fora, irmão. Como acontece isso? Muitas vezes aqui, a pessoa chega, está no louvor. Esses levitas, esses homens de Deus e mulheres que estão aqui, eles ensaiam sexta-feira, às 10 da noite. Geralmente, o nosso filho chega em casa a 1h, 2h da manhã. E às vezes eles vêm para cá e eles oram. Vocês podem ver que toda vez, antes de você chegar do culto, eles têm um tempo de oração, onde eles pedem assim: Senhor, nos usa. Senhor, nos usa e abençoa cada vida que entrar ali, Senhor, que os corações sejam tocados, que Deus faça uma grande obra através do louvor, através de tudo que será feito. E aí eles se preparam, eles começam a tocar, eles começam a cantar, eles começam a ministrar. E você entra por aquela porta ali, tem uma pessoa, você se senta, fica de costa para cá e fica conversando com essa pessoa. Você senta na cadeira, você pega o celular e você fica vendo o celular. Você fica horas e horas conversando de costa para aquilo que está sendo feito aqui. Isso é átrios. Isso não toca. Você sabe quando o louvor te toca, quando o louvor toca teu coração e que traz quebrantamento e que te leva às lágrimas, irmãos. Isso é algo profundo, isso não dá para descrever, isso não dá para colocar aqui, não dá para colocar no esboço, não dá, porque é um sentimento único, é a presença de Deus, não dá para você escrever isso. São sensações, são coisas grandiosas que você sente, que é inexplicável. Muitas vezes eu estou perto da minha esposa e de repente eu sou tomado pelo choro, eu sou muito emotivo, eu choro por qualquer coisa. Eu me converti com louvor, o louvor foi determinante na minha vida. Eu via pagode por tudo enquanto era lugar, mas minha mulher, quando começou a colocar louvor lá em casa, aquilo começava a coçar dentro de mim, fazer um negócio, meus olhos ficavam vermelhos, eu ia para o banheiro, ela dizia o que é, eu falei, não, um cisco no olho, mas era um negócio forte demais. Eu fui tocado pelo louvor, sabe? E a gente precisa aproveitar essas oportunidades para ter um quebrantamento, uma unção, sabe? É bom, é gostoso, isso é maravilhoso, é inexplicável. Às vezes eu estou com a minha esposa, de repente eu começo a chorar, o que está sentindo? Está com problema? O que é dor? Não, te acalma, não é nada disso não, deixa quieto. Mas é algo que é inexplicável. Irmão, você precisa passar por essa experiência. Você precisa passar por essa experiência na vida. Isso traz transformações. Uma experiência dessa, você começa a ver as coisas de forma diferente. Você não enxerga seus inimigos naturais. Você vai ver tudo aquilo como necessitado de Deus, com pessoas que podem ser abençoadas pela sua vida. Tira toda a tua concepção. Você tem dificuldade com a sua esposa, às vezes você olha ela, parece que está olhando um demônio. Comece a orar, irmão, comece a orar. Senhor, me dá uma visão nova. Senhor, me mostra essa mulher que o Senhor me entregou. Me mostra. Deus vai te mostrar, irmão. A mesma coisa acontece com a esposa.
Deus me deu um cavalo batizado. Não é. É um homem de Deus que precisa ser lapidado. E talvez você seja aquela que vai lapidar ele. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela ganha o marido pelo testemunho. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Leia a história de Abigail. Tinha um homem que era pior, era uma coisa absurda. Mas como aquela mulher foi usada por Deus para salvar a sua família, a sua casa, diante de um juízo que estava contra a sua casa. Ela foi lá e se ajoelha diante de Davi. E humilhação. Ah, Deus, como nós precisamos. Como nós precisamos. Muitos têm unção disponível e até usam. Pedem coisas pequenas, bênçãos terrenas e vivem uma vida rasa. Pedidos rasos geram uma vida rasa. A Bíblia diz que a gente deve pedir tudo o que a gente quiser, especificamente dando nome aos bois. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, irmãos, a gente se interte só com isso. Só com essa vidinha daqui. O meu probleminha de hoje, o meu probleminha de amanhã, a minha luta daqui, tudo isso é importante. Mas nós precisamos pedir coisas grandes. Pedir coisas para a eternidade. Isso daqui vai acabar. Rapidinho isso aqui acaba. Há outros que... Eu tive uma experiência, assim que eu converti, uma noite... Eu tinha muitas coisas pequenas para pedir. Tipo assim, me ajuda a pagar isso, me ajuda a fazer isso, me ajuda a comprar isso. Era assim, eu tinha uma listinha. E tinha um negócio que toda noite eu acordava de madrugada. No começo eu ficava pensando o que é, eu não tinha sonho, eu nunca tive. Depois eu entendi que era o Espírito Santo me chamando para orar. E eu ia para a sala. Teve uma vez que eu cheguei com essa listinha, eu tinha a listinha lá, eu cheguei com a listinha de pedidos. E eu me abaixei para me ler aqui os pedidos. Aí Deus falou no meu coração, irmão, me adora. Eu peguei aquela listinha, joguei no lixo. E teve um tempo maravilhoso de adoração. Aquilo me renovou, aquilo foi melhor do que qualquer bênção terrena que Deus poderia me dar. Sabe? Então, a presença de Deus é melhor do que aquilo que Ele pode te dar. A unção que está nele é melhor do que tudo aquilo que você pode ter aqui na terra. Há outros que vão além, eles entendem que há um propósito maior em sua conversão. Eles não querem ficar apenas nos átrios, eles entendem que seu chamado sacerdotal para penetrar no Santo do Santo e ir além, e precisam de um poder que não está nele. E eles clamam por poder, poder, poder. Poder, ousadia que Pedro teve ao Atos, capítulo 2, quando ele faz 3, que ele faz aquele discurso lindo e maravilhoso, um homem que não sabia nem praticamente ler, um homem rude, ele faz um discurso maravilhoso na unção do Espírito Santo, ganha 3.000 vidas para Jesus. Precisamos do poder, sabe, irmão? A gente muitas vezes não sabe nem com quem a gente está lutando. Você está com sua célula lá, você não sabe a realidade espiritual que está sobre a vida daquelas pessoas. E você precisa discernir, se você não for além, se você não for no Santo dos Santos, você vai ficar só no básico, você não vai entender. Eu vou explicar o que eu quero dizer para você. Em 2005, nós fizemos um grupo de casados para sempre. Eu e a minha esposa. A gente, na verdade, estava implantando o casal numa igreja. O pastor chamou a gente, pegou e entregou alguns casais, diz, esses aqui são da liderança, precisam fazer, e vocês fazem o grupo com eles. Aí a gente fez. Gente, esse grupo era muito difícil. Era muito difícil, muito difícil. A gente, nessa época, não tinha carro. A gente saía da nossa casa e ia para a casa de um homem que o pastor indicou. Esse homem, ele era um homem que ele era, parece que uruguaio, ele falava todo enrolado. E a gente ia para a casa dele, lá ele, com a esposa dele, dava uma carona para a gente ia para o lugar que era ministrar o curso.
Mas, gente, o curso não fluía nada. Desde a primeira aula a gente orava e nada dava certo. E eu perguntava, Carmen, o que está acontecendo? Ela dizia, não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo. E na terceira aula, a gente passou na casa dele para pegar a carona. Quando a gente chegou lá, a esposa dele estava na sala, ela disse assim, olha, ele disse que ele não quer mais fazer esse curso. Aí a gente disse, não, a gente vai entrar, vamos entrar. A gente entrou, sentou no sofá e a gente começou a orar. Nós três, eu, Carmen e a esposa dele. A gente começou a orar e ele veio lá de dentro, já vestido. Ele disse, vamos. E a gente foi. E ele não dava uma nota, ficava com... Chegou lá na casa do irmão, já estava as cadeiras tudo pronta lá. E a gente sentou. Mas, irmãos, a gente chegava lá, parecia assim que era algo negro, não acontecia nada. Não acontecia, a aula não fluía, não acontecia nada. E aí Carmen falou, vamos louvar, porque o louvor é poderoso. E a gente louvava. O irmão, o aparelho que ele botava o som lá, pregava, não dava certo. Teve uma vez que ele teve que levantar a tampa do carro dele para a gente ouvir. E a gente tinha um louvor que era muito quebrantamento. Não sei se vocês lembram, Poderoso Deus, do pastor Cirilo. Isso aí é a cara daquele grupo, toda vez eu lembro. E aquele homem, e aí a gente começou a prestar atenção que aquele homem ele ficava rígido. Ele ficava ali e não recebia nada e não acontecia nada. Então, nessa aula que a gente voltou, quando voltou pela casa dele, que ele ia deixar a gente na casa dele, de lá a gente ia a pé para casa, e ele chegou assim e falou para mim, olha, vocês não conhecem a minha história, vocês não sabem quem eu sou. Aí eu falei, ué, a gente quer saber então. Aí ele mandou a gente entrar. E ele foi contar, irmãos, parece coisa de filme o que ele vivia. Ele era um feiticeiro dos maiores daqui de São Luís. Ele vivia com aquele cara lá de Codó. Ele dizia, olha, tem diversas entradas no meu corpo. Tem uma entrada que foi feita aqui, outra aqui. Minha mulher não pode mexer nisso. Ele ficou até 1h da manhã falando o que ele vivia. E a gente ficava assim, hã? Como é que é isso? E aí, no outro dia, eu fui falar com o pastor. Eu disse, pastor, o que o senhor fez com a gente? Quando ele me olhou, ele já estava rindo. Eu disse, o que o senhor fez com a gente? Por que o senhor não falou? Irmãos, a gente estava com um cara totalmente endemoniado. O cara estava comprometendo o grupo todo. E a gente conseguiu romper com louvor. Ele ficava vermelho. A gente ungia com óleo, a testa dele ficava vermelhona. Mas, assim, foi uma dificuldade muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, existem realidades espirituais na sua célula que você não conhece. E se você não orar, se você não for mais profundo, se você não for na fonte, você não vai discernir. E você vai ver a célula não fluindo e você vai ficar perguntando o que está acontecendo. Você vai culpando as pessoas e não vai saber qual é o verdadeiro motivo. Na verdade, é porque você precisa ir no Santo dos Santos. Você precisa ir buscar a presença de Deus. Você precisa da presença, você precisa da unção, você precisa do poder. Agora, há um preço a ser pago pelo poder. O poder, ele é extraído, é o resultado do tempo que eu gasto com o Espírito Santo, em clamor, em choro, muitas vezes. O poder vem após a entrega. Quando nos entregamos, ele libera o poder. Mas nós não precisamos só do poder, nós precisamos também da presença. A presença é o sobrenatural de Deus. A unção libera o poder e a presença, ela me faz permanecer no poder. Há uma chama que precisa estar acesa. Nós somos responsáveis por manter essa chama acesa. Como, irmão? No nosso tempo de oração, no nosso tempo de jejum, no nosso tempo de clamor, no nosso tempo de leitura com a palavra. Então, o avivamento, ele começa em mim e em você, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Isso não acontecerá se não o buscarmos em espírito e verdade. É pessoal, nada pode substituir. O poder vem do alto quando nós clamamos. A presença já está em mim. O último texto para terminar, 2 Timóteo, capítulo 1, 6 e 7. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, por esta razão,
Pois te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu queria convidar o louvor para subir aqui, nós já estamos acabando. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, irmão? Se você for ver o texto anterior, ele está dizendo: Timóteo, olha, eu lembro de ti. Eu lembro de ti chorando na presença de Deus. Eu lembro de ti. Eu lembro daquilo que você viveu em Deus. E agora você está esfriando. Paulo aqui, ele está observando o perigo que está se aproximando de Timóteo. Timóteo está se afastando, a unção está saindo, e Timóteo ele está esfriando. E Paulo está preocupado com a vida espiritual do seu discípulo. Ele se lembrava das orações fervorosas do passado. Provavelmente na conversão houve um derramar, uma unção poderosa que foi se esvaindo. A Bíblia diz que o poder de Deus é derramado sobre nós pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos visite nesses dias de forma poderosa, derramando sobre nós aquilo que nós precisamos, acima de tudo, nos incomodando. A minha oração essa manhã é para que você seja incomodado no seu sonho, no seu sono, você seja incomodado a levantar para adorar a Deus, para dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. A minha oração essa manhã é que você possa mergulhar na fonte que não acaba, nas águas do Rio de Deus, e você possa fluir como a mulher samaritana fluiu. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Visita-nos essa manhã, Senhor. Espírito Santo de Deus. Tu és o que mais precisamos, Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Faça o seu clamor a Deus. Ore a Deus. Você sabe como está a sua vida. Talvez você chegou essa manhã aqui frio. Talvez seja só mais um evento que você vai participar. Só mais uma agenda. Eu queria que você entendesse que nesse momento o Espírito Santo pode visitar você de forma poderosa. Pode remover da sua mente até argumentos que você tenha de incredulidade. A minha oração essa noite para que o Espírito Santo de Deus venha poderosamente sobre você, te consolar, te fortalecer, te dar sede, fome pela sua presença. A minha oração essa manhã é que você deseje sempre ir mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Na simplicidade e na humildade de pedir: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Senhor, queima em mim aquilo que não Te agrada. Queima em mim aquilo que me afasta de Ti. E me leva essa manhã para um lugar mais perto de Ti.